E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero falar sobre gamificação da vida. Você já deve ter visto algumas pessoas falando sobre como que gamificar a vida pode te auxiliar a você resolver os seus problemas, principalmente para quem procrastina ou tem dificuldade de encontrar motivação nas coisas. E então eu achei importante também trazer um vídeo em que a gente possa refletir de uma maneira crítica, que não no sentido simplesmente de falar mal ou dizer que é ruim ou que é bom, porque esse não é o nosso objetivo, mas de fato de pensar, né, pensar um pouco diferente do que se ouve aí sobre a gamificação. Né, aqui, claro, eu estou falando sobre não gamifique a sua vida, é um dos princípios que eu acho importante, mas o vídeo eu quero mais trazer uma reflexão do que dizer algo para você, o que você deve ou não fazer, certo? Então, nesse vídeo, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre o que é a gamificação, até porque talvez você não saiba o que é, ou você já sabe, né? Mas eu quero também trazer aqui um pouco como eu vejo isso. Vou trazer aqui os aspectos, então, psicológicos e sociais da gamificação. Vou falar também um pouco sobre os perigos da gamificação, trazer um pouco sobre essa reflexão crítica acerca da gamificação e trazer também algumas alternativas à gamificação de acordo com a perspectiva que eu trabalho, né? Para quem não me conhece, né, meu nome é Lúcio Gimenez, eu sou psicólogo e professor de psicologia. Então, vamos lá? Bom, para a gente poder dar início a falar sobre o que é gamificação, eu vou utilizar um exemplo bem simples, né, para quem não entendeu ou não sabe o que é, para a gente poder pensar o que é a gamificação, ok? Então, para começar, quando a gente fala sobre gamificação, a gente está falando sobre trazer alguns princípios do design de jogos para a nossa vida cotidiana, ou para certas atividades ou tarefas cotidianas da nossa vida, né? E quando a gente diz isso, o que que a gente está querendo implicar, né? Para quem nunca jogou ou para quem já jogou e talvez não sabe o que é, vamos pensar assim, geralmente nos jogos, principalmente nos RPGs, nos roleplay games, você se utiliza de um personagem. E esse personagem ele vai aumentando, né? Ele vai crescendo níveis. Você pode muitas vezes desenvolver habilidades, né? Você pode então cada vez mais se especializar em certas coisas nos jogos e daí em diante você vai então modificando o seu personagem e vai experimentando cada vez coisas diferentes no jogo de acordo com o seu desenvolvimento do personagem, certo? Só que então no design de jogos, para você poder desenvolver, você tem que acumular experiências, tem certas habilidades específicas para você desenvolver, né? Tem as missões, né? Ou as quests aqui, vou usar a palavra quest, assim como tem também as missões paralelas ou parciais, que seriam as side quests, né? E você vai então realizando ali aquilo que o jogo te propõe para que você possa então ir desenvolvendo o seu personagem da maneira que você acha mais interessante de acordo com o jogo, certo? Então vamos dizer aqui algo como se a vida fosse, né, gamificada, por exemplo. Então tem lá o personagem Lúcio, em determinado momento, ele decidiu se especializar e fazer uma graduação em psicologia. Bom, uma graduação em psicologia, ela tem uma duração mínima de 10 semestres, né, ou 5 anos, de acordo com essa grade não, com esse currículo extenso, como ele costuma ser. Então eu tenho a missão, né, a missão ali que eu vou atribuir como se fosse tornar psicólogo. Vou me tornar psicólogo e para isso então eu vou entrar numa faculdade de psicologia, certo? Então a missão maior seria me formar em psicologia. Ah, tá, mas me formar em psicologia leva muito tempo, né? São 5 anos. Como que eu vou ter motivação para poder fazer tudo isso? Bom, aí eu olho então para essa grande quest enquanto formada por várias side quests, né? Ou essas missões paralelas laterais. Quais seriam essas missões, essas side quests? Bom, cada semestre tem uma série de disciplinas. Então, no primeiro tinha 9 disciplinas, 8, 10, não lembro agora exatamente. No segundo também, vai repetindo, vai repetindo. E cada também disciplina seria uma espécie de side quest, em que eu vou lá concluindo, marcando como se fosse um check, né, não checklist. Vou fazendo todas até que ao final do 10º semestre, se eu não reprovei, se eu não demorei mais, né, se eu fiz o estágio no tempo certo, fiz todas as atividades, então eu concluo e pronto, termino a minha missão, que seria me formar em psicologia. Bom, e por que que isso seria interessante de uma certa maneira? Ah, porque como que seria, onde eu encontraria, né, a motivação para estudar psicologia? Porque não é tranquilo você ficar 5 anos da sua vida se dedicando para fazer isso. Então eu preciso buscar essa motivação nessas tarefas menores, né, que seriam ou nessas quests menores, que seriam as disciplinas, que seriam os semestres, para que então quando eu olho para algo de longo prazo, como seria me formar em um curso superior,
não parecesse algo tão longo, né, e eu conseguisse ir buscando uma espécie de recompensa pelas etapas que eu vou concluindo. Ou seja, quando eu falo aqui sobre gamificação com vocês, então eu já estou trazendo, né, que boa parte dessa ideia do design de jogos, ela é muito inspirada nesses conceitos de comportamento e de recompensa. Né? Então é como se a gente precisasse a todo momento estar buscando recompensas, recompensas imediatas, recompensas de curto prazo, para que eu não perca a minha motivação daquilo que eu tenho enquanto um objetivo de longo prazo, que seria me formar na graduação. Até porque, se a gente olha, então, para muitas vezes a falta de motivação, para o que a gente pode aqui, né, associar, seja com um transtorno como TDAH, ou mesmo para alguém que se encontra sem motivação, então, se eu crio esses meios em que a pessoa pode se ver mais motivada, ou que ela encontra essas micro recompensas ao longo do tempo, é como se isso ajudasse a pessoa a perseguir, a ela perseverar naquela tarefa dela, naquela missão em que ela se propôs. Então, isso a gente pode entender, né, aqui trazendo já um contexto geral, um exemplo sobre o que seria, né, ou como aplicar essa gamificação de um jeito muito simplificado, né, mas ainda já dá para dar uma visão sobre isso, certo? Bem, agora para falar sobre os aspectos psicológicos e sociais, é importante entender que a gente está falando do contexto atual, né, do tempo atual, contemporâneo. Então a gente vai estar falando aqui sobre como que essa gamificação aparece e como ela acaba se desenvolvendo e aparecendo exatamente num contexto capitalista. E o que eu quero dizer, né, nesse contexto capitalista quando a gente pensa dessa forma? Estamos vivendo então numa sociedade em que ela visa essa produção e reprodução do capital, e dessa maneira, né, nós que fazemos parte da sociedade, estamos conectados, digamos assim, né, nesse sistema de produção e de reprodução, certo? Estamos aqui trabalhando, eu estou aqui produzindo um vídeo para o YouTube, você está aí assistindo, consumindo, então eu produzo, o YouTube faz a mediação, entrega e você consome, assim como você também avalia e pode produzir conteúdos para o Instagram, só trazendo aqui um pouco dessa ideia desse capitalismo digital, né? Ao mesmo tempo, a plataforma produz dados e tantas outras coisas que a gente pode pensar aqui nessa questão da tecnologia, certo? Né? Só trazendo uma ideia um pouco mais ampliada disso. Então, entendendo esse contexto, né, do capitalismo, como a gente pode dizer, da gamificação e do capitalismo, a gente tem que pensar e compreender uma coisa fundamental nisso, né, que é a ideia do controle. E quando eu falo sobre a ideia do controle, não estou falando do sistema que controla os indivíduos. Não estou dizendo como se fôssemos submetidos a pessoas, grupos e coisas assim que estão então nos controlando ou vigiando. Mas é mais do que isso. Nesse sistema capitalista atual, como a gente vive, esse controle ele é internalizado. Né? Nós nos controlamos. Você está se controlando a todo tempo. Né? Você controla, mesmo que você não queira, a todo tempo que você faz ou deixa de fazer. Claro, né? Quando eu digo que você controla a todo tempo, não estou dizendo que você é eficiente em todo o seu controle, mas esse controle está internalizado em você. Como assim está internalizado em mim? Bom, a partir do momento em que você não precisa mais de alguém que te obriga a fazer as suas coisas do cotidiano, você está se controlando. Em que sentido? Se você, por exemplo, vai tirar férias e você sente que você está atrasado ou devendo alguma coisa, você está se controlando. Se você acorda tarde, se sente mal porque acordou tarde, não acordou cedo para fazer isso, X, Y, Z, você está se controlando. Se você dorme tarde e você se sente mal porque dormiu tarde e fez isso, claro que eu tô falando aqui do dormir tarde, acordar tarde, mas poderia ser também acordar cedo e você ficar rodando aí na timeline e você acabar não estudando, não trabalhando, não produzindo. Você vai se sentir mal por conta disso, né? Porque esse controle ele já está internalizado, né? Ele já está internalizado de uma maneira que a gente se cobra excessivamente por uma série de atividades que a gente não fez ou às vezes não teria como fazer, ou talvez não seria aquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Mas ainda assim a gente se cobra muito por isso. Né? Então, dizer dessa ideia, né, de estamos vivendo nesse período na sociedade capitalista, em que a gente está vivendo por uma lógica de produção e reprodução das coisas, é trazer como algo importante entender como essa lógica de produção e reprodução ela já foi internalizada por todos nós, certo? Dito isso,
Quando a gente vai falar, então, sobre a gamificação e essa ideia da procrastinação, ou do não fazer, ou do buscar motivação para fazer alguma coisa, a gente nem sempre para pensar se de fato aquilo que a gente faz é aquilo que a gente gostaria de fazer. Por exemplo, se eu vou buscar uma motivação para me formar, para me buscar uma graduação em psicologia, será que eu realmente gostaria de fazer psicologia? Será que esse é o curso? Será que é isso que eu gostaria de fazer? Será que é com isso que eu gostaria de trabalhar? Porque se eu preciso criar sistemas de motivação para que eu não saia disso, será que é realmente isso que eu gostaria de fazer? E aqui eu não quero também dizer, né, que então nós deveríamos fazer apenas o que gostaríamos, porque vamos lidar com a realidade. Na realidade, a gente faz muitas coisas que nós não gostamos ou não queremos fazer. Ainda assim, é, como que eu organizo isso na minha vida? Porque isso nem sempre para ser pensado ou para ser refletido sobre como eu me relaciono com essas atividades que muitas vezes eu não gostaria de fazer ou não desejaria fazer. Será que por eu não desejar fazer uma determinada disciplina na minha graduação e eu me sentir desmotivado por isso, então isso é o fim ou isso demonstra que eu não gosto de psicologia ou que eu devo abandonar o curso de uma certa maneira? Não sei, né? Será? Então, eu trago aqui, por exemplo, algumas dessas perguntas para a gente refletir sobre como a gente se relaciona com o que a gente faz no nosso cotidiano, o que a gente faz na nossa vida. E que nem sempre as pessoas param para pensar. Se, bom, eu vou então gamificar e colocar uma série de objetivos na minha vida para que eu vou então criando sistemas de motivação e recompensa, mas e aí? Né, assim, o que disso que eu estou fazendo, de fato, é algo que eu vejo, mudo essa palavra aqui, não seria o mais interessante, mas é a melhor que eu estou encontrando no momento. O que disso faria sentido para mim? O que disso faz sentido para que eu permaneça fazendo, né? Então eu vou criar, por exemplo, um hábito de começar a correr, ou começar a me alimentar melhor, ou começar a fazer alguma atividade dessas que vocês veem todo mundo aí se vangloriando ou defendendo da importância de fazer tudo isso, porque, né, é bom para a saúde, A, B, C, Y, X, Z, etc. Bom, antes de eu pensar nesse hábito, antes de eu pensar nisso enquanto uma série de comportamentos ou de atividades que eu vou realizando para poder desenvolver isso, né? Eu vou lá fazer essas atividades, vou ver uma certa habilidade, uma competência. Como que eu vejo isso na minha vida? Como que eu vejo essa ação, digamos assim, né? Ou essa experiência naquilo que eu entendo ou que eu, sei lá, estou vivendo nesse momento, digamos assim, né? Como que isso se enquadra com as coisas que eu acabo vivendo. Vamos pensar, né, na sua vida, então, enquanto uma espécie de colagem, tá? Vamos pensar numa espécie de colagem. Pega uma folha em branco e você sai colando uma série de imagens e textos que você diria que aquilo representaria a sua vida de uma certa maneira. E aí você vai pegar mais uma dessas atividades, né, como por exemplo a corrida, e você vai colar junto com isso. Como que isso, né, para você se encaixa? Será que faria sentido nesse momento da sua vida enquanto uma obra de arte, enquanto uma arte aqui de colagem? Ou será que não? Ou será que você quer começar, você quer mudar, você quer encerrar de uma certa maneira o que você está vivendo, essa arte, começar uma outra? E são coisas que nem sempre a gente pensa, né? Então a gamificação, ela é muito útil e muito interessante para uma lógica de produção e reprodução, porque ela nem sempre te pergunta qual é a sua motivação para fazer aquilo. Será que a motivação, ela é algo que de fato, você olhando então para essa vida enquanto uma obra de arte, igual eu tô falando, enquanto uma colagem, será que ela faz sentido? Ou será que ela faz parte de um pacote de ilusão de coisas que você deveria fazer porque dizem que você tem que fazer e que é isso que se deve fazer? Será que você fazer igual eu falei, o curso de psicologia, vamos supor que seja sei lá, aprender a programar, aprender a fazer, sabe-se lá qual outra atividade? Será que isso realmente se enquadraria dentro das coisas? E novamente, eu não quero aqui criar um mundo de fantasia em que todo mundo pode fazer o que quer, porque muitas vezes aquilo que é colado no nosso plano também não é colado por nós. A gente cola as imagens que nos são dadas.
e que não são possíveis. Né? Eu nasci no Brasil, eu nasci no interior de Mato Grosso do Sul, então as imagens ali que eu fui utilizando para ir colando nesse papel em branco é aquilo que me foi apresentado, aquilo que eu tive acesso, as oportunidades que me apareceram e uma série de outras coisas que eu fui vivendo e aprendendo a viver e fui colando ali, certo? E aí? Eu não podia colar ali algo de alguém que vive no continente europeu, no continente africano, no continente asiático, ou na América do Norte, na Oceania, não podia fazer isso. Não era essa experiência. Assim como também não podia colar imagens de pessoas que viviam em São Paulo, no Rio de Janeiro, no norte do Brasil, porque o que me foi apresentado era algo possível no contexto em que eu estava vivendo. E eu fui então colando essas imagens de acordo com o que parecia mais plausível, mais interessante, mais vantajoso. E mesmo que muitas coisas ali eu possa ter deixado de considerar interessante, porque a vida muda, a vida se transforma e as coisas vão também ganhando outras formas, isso também vai fazer com que outras figuras vão aparecendo. Então, eu já morei no interior de São Paulo, já morei na região metropolitana do Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, estou morando atualmente em Goiânia. Então, a vida vai se transformando também, e você vai colando essas imagens de uma maneira um pouco diferente. E quando a gente olha, né, eu estou falando aqui dessa questão do capitalismo e de como que isso vai fazendo sentido com a gamificação, é porque, apesar de você olhar como uma estratégia, uma técnica em que vai criar um sistema de motivação para você realizar certas atividades, é, você não questiona que motivação é essa. Não se questiona, de fato, aquilo que você busca realizar. E aí, por isso que eu disse logo no começo, que a minha ideia não é necessariamente você criticar a gamificação dizendo como algo ruim, mas olhar para a gamificação como um instrumento ou uma técnica que ela é muito interessante para quando você tem uma série de pessoas que não sabem o que querem fazer da sua vida, mas você diz o que se deve ser feito e as pessoas trazem aquilo para si e fazem sem pensar ou sem se dar conta de que aquilo talvez não seja o que elas de fato gostariam. E aí vem o segundo lado também da gamificação como algo importante de se entender. Quando você olha então para essas atividades enquanto missões, quests ou side quests, missões paralelas, você não olha necessariamente para experiência. Porque se você está olhando para um objetivo, é como se aquelas etapas elas fossem valer por si como etapas, ou como partes, ou como menores. Sendo que a vida, ela não é por etapas, ela não é por partes. Ela é uma conjunção, digamos assim, né, um acumulado de experiência, mas não experiência enquanto partes que você vai somando por si só, mas experiência enquanto aquilo que você vive, enquanto uma realidade que você experimenta e que não tem como você repetir, porque todas as experiências que você tem, elas são únicas. Todas as experiências são únicas e, ao mesmo tempo, elas não têm como se repetir. Mesmo que você deseja repetir, vamos supor, que tentando se comer algo gostoso e busca comer a mesma coisa, não é a mesma experiência mais. Então, não tem como a gente olhar para a vida como se fosse algo que você pode ir somando, sendo que são coisas muito singulares. E aí entra com essa ideia do quanto que a gente tenta controlar a vida. Certo? Porque se você vai para olhar para tudo como essa ideia dos objetivos e os subobjetivos, ou a missão e a submissão aqui no sentido de missões menores, missões paralelas, você esquece de olhar para aquilo que você está fazendo enquanto a sua vida, enquanto esse processo de fato em que você está vivendo a todo momento. E você esquece de olhar para aquilo que você está vivendo enquanto a riqueza daquilo que é o quê? O momento, que é a própria experiência de vida. E ao olhar então para essa vida, para essa experiência, como algo quantificável, você pega as experiências e retira dela o aspecto da qualidade dessas experiências. E você olha apenas enquanto quantidade.
do já fiz, do isso passou, passou esse ponto, agora estamos no próximo ponto, e o próximo ponto, e por aí vai. E a qualidade da experiência vivida, ela fica de lado, ou às vezes nem entra, nem está perto disso daí. Então, olhar para a experiência enquanto essa qualidade e não apenas a quantidade, novamente, não estou dizendo que a quantidade não é importante, mas e a qualidade, como a qualidade está sendo vivida, como ela está sendo vivenciada. Você também acredita que ao olhar para a quantidade é como se você pudesse contabilizar, quantificar tudo o que é vivido e tenta dar uma certa lógica, né, uma certa razão para tudo que existe e para as coisas que são vividas, né, de uma certa maneira, como se você pudesse, então, dar sentido às coisas por si só. Ou como se as coisas tivessem sentido por si só também, né? E nem sempre as coisas são assim, né? Já ouvi, por exemplo, psicólogos, neurocientistas falando, não, o cérebro ele tenta ser o mais econômico possível, o cérebro ele tenta ser a máquina mais eficiente e aquilo, primeiro, né, fazendo essa separação entre o cérebro e o restante do organismo, e segundo, dizendo como se o cérebro tivesse uma razão inata por si só, como se então essa eficiência ela fosse meramente algo dado e pronto, né? E sempre fosse acontecer. Sendo que qual é a eficiência, por exemplo, vou dar um exemplo bem extremo aqui, né? Mas qual é a eficiência do cérebro da pessoa que briga no trânsito? Qual a eficiência do cérebro da pessoa que participa, sei lá, né, de uma torcida organizada e vai matar outra torcida organizada na briga? Qual a eficiência do cérebro que da pessoa que usa o Twitter, né? Qual a eficiência da gente passar tempo e tempo e mais tempo, por exemplo, nas plataformas? Né? Qual a eficiência? O cérebro não é tão eficiente, a gente não busca sempre realizar o melhor, ou o mais eficiente, ou o mais interessante. Bom, não é bem assim, né? Essa eficiência, ela não tem um sentido próprio. Essa eficiência, digamos assim, ela está muito vinculada com justamente essas experiências anteriores, com essas qualidades anteriores. Até porque quando se diz dessa eficiência, é um conceito com um valor muito vago e que é necessário ter um tratamento desse valor, porque o que é eficiente para um não é eficiente para outro, o que é bom para um não é bom para o outro. E o que é ruim para um também não é ruim para o outro. E aí não se trata aqui de um relativismo por si só, mas de fato de olhar para a história de cada pessoa que é singular. Bom, e agora para falar, né, sobre essa ideia dos problemas e os perigos da gamificação e trazer um olhar crítico a isso, é importante a gente já começar a falar então sobre essa fragmentação da subjetividade. Olhar para a experiência vivida não como uma experiência, ou até mesmo olhar para essa ideia, esse conceito de experiência, não como uma vivência ou algo que é vivido, mas como algo a ser contabilizado, algo a ser quantificado. E que, por vezes, você deixa de olhar para a sua própria experiência, para o modo como você está vivendo, e olha para a sua vida como algo a ser comparado ou simplesmente acoplado à sua vida, sem esses ajustes, digamos assim, ou sem esse olhar cuidadoso com a sua própria vida. Né? Então, essa fragmentação da subjetividade, ela vem já com dois problemas em si. Esse primeiro, de tentar quantificar tudo e controlar os aspectos da vida, e o segundo, que seria essa ideia de tentar acoplar tudo à sua vida como se fosse possível de se fazer essa colagem à força, sendo que nem sempre você vai ter, então, ali as imagens, os textos adequados para você poder fazer essa colagem como você gostaria de fazer. O segundo problema seria então o da individualização excessiva, porque apesar de ser necessário e importante ter um olhar individual e esse cuidado individual, mas o quanto que a gamificação ela promove uma individualização ainda maior daquilo que a gente já experimenta. Ou seja, é olhar para a sua vida apenas a partir do seu ponto de vista e perder cada vez mais esse olhar que extrapola a você.
extrapola a si próprio, né? Então, força e reforça cada vez mais uma espécie de egocentrismo, em que você é esse personagem que você vive e às vezes você esquece, inclusive, sobre esse contexto maior, que é justamente aquilo que te permite com que você faça o que você deseja fazer. Né? Então, quando a gente fala mesmo sobre a subjetividade, muitas pessoas entendem a subjetividade como algo individual, algo muito próprio, muito singular. Nem sempre a gente dificilmente a gente vai entender dessa maneira, porque a subjetividade ela é um produto social, né? A subjetividade ela só é possível em um contexto social, né? Eu só desejo fazer um curso de psicologia porque foi pensado a psicologia, criou essas faculdades e foi criando, né, tudo isso que entende enquanto uma profissão psicólogo. Só fui me querer tornar professor porque existia, né, foi se criando o ser professor. E o ser professor no nosso tempo, para que então eu vou desejar fazer isso? Porque ser professor nesse contexto faz com que eu seja isso, aquilo, possa, enfim, me ver assim, assim, assado, realizar isso, aquilo, e por aí vai. Né? Então, quando a gente olha de maneira individualizada, é como se a gente acabasse esquecendo que a gente faz parte de um contexto maior. E aí há muitas vezes essa responsabilização excessiva de si quando algo não diz respeito muitas vezes a você, ou como se não fosse você sozinho que fosse conseguir fazer com que aquilo pudesse simplesmente se transformar. E isso, né, vai se encaixar com outros problemas que a gente vai ver, como, por exemplo, quando a pessoa não consegue realizar, né, ou quando ela se torna muito dependente dessa técnica ou desse meio, né, como seria a gamificação, ela acabar tendo, inclusive, mais ansiedade, ou ela podendo ter ali, né, algo que vai esgotar mais como ela se sente, ou perder ali a vontade de fazer aquilo, e porque ela muitas vezes está ignorando, ou deixando de ver, né, como que aquilo que ela está buscando se tornar, aquilo que ela está buscando fazer, é, se enquadra com algo que seria essa, novamente, né, essa figura aqui do papel em branco em que você vai colando as coisas. E, novamente, nem sempre aquilo que você cola é o que você gostaria, porque às vezes, né, esse papel em branco que eu falo, ela é um pouco, é, né, claro, é uma figura aqui para a gente poder imaginar, porque você não pode mudar de onde você nasceu, qual é a sua família, de onde você veio. Você pode fazer algo a partir disso, mas não negar aquilo que você já fez. Então a gamificação acaba aumentando a competitividade, porque vai colocando apenas em comparação aquilo que as pessoas estão fazendo de si, né? E que eu não estou nem falando fazendo, né? Fazendo de si, que elas estão se transformando, que elas estão vivendo, e acaba ignorando justamente essas diferenças mais próprias de nós, essas diferenças individuais, e inclusive as próprias diferenças de contexto, ou essas diferenças sociais. Ou seja, a gamificação acaba se tornando mais um meio de alienar a pessoa do próprio contexto em que ela vive, alienar da própria experiência de vida e de olhar para a vida enquanto algo a ser experimentado, algo a ser experienciado, algo a ser cultivado, e acaba se tornando aquilo que é como se fosse objetivos a ser alcançado. E bem, você vai alcançando e coletando e para quê? Você vai produzindo, até quando? Para quê? Por quem? Né? Então, eu vou fazer psicologia para trabalhar para quem? Por quê? Né? Se não for pela minha própria experiência cotidiana. E aí a pessoa olha muito mais no fazer, né? No terminar. Então, eu preciso desses objetivos para me manter motivado, porque assim eu vou fazer até terminar. E esse meio, para quem que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo isso? E aí não se olha para essa motivação, né? Olha para você criar mecanismos de motivação ignorando outros fatores que já poderiam ser motivadores para a pessoa. E para poder se encaminhar ao fim do vídeo, eu gostaria de falar sobre então alternativas à gamificação. E logo de começo, eu acho que o mais importante é pensar na motivação para além da recompensa.
para além de pensar buscando essas recompensas que aparentemente nós dependemos dela de uma certa forma, e de fato olhar para aquilo que a gente entende até mesmo enquanto recompensa. Que recompensas são essas, né? Que recompensas são essas que a gente necessita ter? Que esse é o ponto, né? Se tudo que nós fazemos é por recompensa, então a vida, ela por si só, ela depende dessas recompensas? Será que eu realmente preciso ter essas recompensas tão claras, e tão exteriores, assim, ou algo a se alcançar para ter? Né? Como que a gente olha para essa recompensa ou para esse conceito de recompensa, como muitas vezes é tratado por aí? E por isso, né, é necessário já começar a olhar para os valores que nós temos, aquilo que nós vivemos, aquilo que orienta a nossa vida, e, bem, de onde que esses valores surgiram e como que eles nos orientam, né? Então eu vou fazer o curso de psicologia, eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer seja lá o que for. Por quê? Né? Para quê? Por qual motivo? Teve uma vez, eu estava dando aula numa turma do direito, e eu perguntei para a turma, era uma turma pequena, de mais ou menos 16, 17 alunos, e eu perguntei assim, quem gosta do que está estudando? Quem está aqui estudando porque gosta do que está estudando? E simplesmente ninguém levantou a mão, né? E claro, aqui é uma experiência que eu estou utilizando um recorte, mas é um recorte para entender, bem, então, por que que vocês estão aqui? Né? É para esse além? Mas esse além como? Além o quê? Né? Como que esse tempo que eles estão ali vivendo, que um curso de direito também ele tem, são 10 semestres, como que esse tempo vivido, experimentado, tá fazendo sentido nessa colagem da vida que a gente está chamando assim aqui? Ou seja, o que eu quero dizer, né, como uma primeira alternativa à gamificação é justamente olhar para a vida enquanto essa experiência e dessa maneira olhar para os erros e para as incertezas não como problemas, né? Será que é possível olhar para a vida e para aquilo que a gente considera enquanto erro, ou fracasso como não sendo um problema? Né? Porque esses valores como fracasso, sucesso, bem de vida, mal de vida, de onde que eles vêm? E por que que a gente se orienta por isso? E como a gente se orienta e como a gente se relaciona com as outras pessoas por meio desses valores? O que eu quero dizer é como olhar então novamente para a vida e olhar para esses valores, olhar para tudo isso que constitui aquilo que nós estamos fazendo, enquanto uma espécie de experimentação. De fato, olhar enquanto essa experimentação, né? Então, olhar para a vida, para aquilo que estamos fazendo enquanto essa experiência, enquanto uma construção contínua, em que a gente de fato não sabe ao certo como será o final desse mural, né, dessa colagem, mas que você tenha um pouco mais de cuidado consigo naquilo que você está colando. Né? Por que que eu vou colar aquilo? Porque aquilo é apreciado por outras pessoas? Ou porque eu acho que eu preciso daquilo para que as outras pessoas apreciem, gostem ou não gostem, para que eu seja reconhecido assim, assado, e olhar para isso tentando, de fato, não simplesmente seguir a vida, né? Não simplesmente seguir de um modo como eu costumo brincar, falando assim, viver até a minhoca vive, né? Então, viver a vida não é algo muito complicado, até a minhoca vive a vida. A questão é a qualidade, né? A minhoca, ela não escolhe a qualidade da vida que ela vive, né? Ela não tem essa consciência sobre a qualidade. Nós temos um pouco disso, né? Em pouca parte do nosso tempo de vida, em que existe essa possibilidade de pensar, né? Como estamos vivendo a vida. Então, em vez de olhar, né, enquanto uma série de quests, de missões, em que a gente vá vivendo e tendo os mini objetivos ou as mini missões, né, que você vai ali fazendo, as missões paralelas, como olhar para aquilo que você busca realizar como uma espécie de construção de si, uma espécie de construção de repertório ou de território mesmo, daquilo que é vivido e como a gente vai fazendo a nossa própria vida, né? E mais do que olhar enquanto uma consistência quantitativa, né? Será que é possível olhar, então, enquanto uma construção de uma qualidade contínua? Uma construção, então, como se fosse uma música em que ela tem um ritmo, né? Ela vai lá, então, marcando o tempo, não, ela vai marcando o tempo, né? Não simplesmente como algo que é contado, mas enquanto aquela experiência da melodia que a acompanha, que podem entrar outras melodias e que vai sendo experimentado com a sua qualidade,
Bem, então nesse vídeo, né, a minha ideia com vocês aqui é trazer essa reflexão sobre a gamificação, trazer um pouco dessas armadilhas que aparecem, acontecem e muitos de nós caem, né? Já caímos em uma série de armadilhas, em acreditar em certos valores, porque o nosso imaginário ele é tão dominado, né, por essas ideias que parecem melhores ou mais interessantes ou que funcionam ou que são mais do momento, né? Sem a gente nem sempre parar para refletir de fato como que isso está influenciando nossa vida, né? Ou melhor, né? O que que a gente está fazendo da nossa própria vida. Nem sempre isso é levado em conta. Então, o objetivo desse vídeo, eu acredito que eu consegui passar pelos pontos que eu me propus aqui com vocês. Espero que vocês tenham achado interessante, né? E deixem um comentário, deixem um like para quem chegou até o final para poder então continuar esse diálogo e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.